Como é que um negócio pode durar tanto tempo? Você tem que estar se reinventando. E muito assim do que eu aprendi com meu pai, né? Um negócio não dá certo, você tenta outro, você vai, você não pode desistir. Tem que tentar fazer a coisa acontecer. Você que está começando a assistir esse podcast aqui, tem uma dica para você. A gente faz uma sessão estratégica com os nossos especialistas para analisar o teu negócio e ver se tem oportunidades de melhoria. E pasme, isso é gratuito. E se você tiver interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo. Fechou? Vamos lá então, galera, você que é um empreendedor gastronômico e tá afim de vir para São Paulo. Você tá em qualquer lugar do Brasil aí. Aí você tá afim de vir para São Paulo e brilhar em São Paulo. Você fala assim, eu quero estar no melhor lugar de São Paulo e quero ser o rei desse pedaço. Então fica comigo, cola no nosso podcast que hoje você vai pirar com a nossa convidada, Carla Conrad. É Conrad mesmo, continua sendo Conrad até hoje. Sim. Tá? A Carla tem uma história sensacional. Eu não vi a Carla há 30 anos, a gente fez a conta hoje, 30 anos. Olha que louco, 30 anos depois a gente se encontra e eu quero explorar muito da Carla. Eu quero começar te explorando, Carla, o seu passado. Claro. Eu quero desvendar o seu passado. O passado é incrível. Antes da gente chegar no dia de hoje, nos últimos tempos, que é o Nica Café, que eu adoro, que é um lugar sensacional daqui de São Paulo, nesse melhor lugar, talvez a melhor esquina de São Paulo, né? Talvez seja a melhor esquina de São Paulo. Mas antes de chegar no Nica Café, eu quero explorar o seu passado. Então, através do seu pai. Seu pai é talvez o cara mais bem-sucedido de restaurante do Brasil. Só que ninguém sabe. É verdade. É muito louco. A galera daqui de São Paulo não sabe. Você pergunta, quem é Julião Conrad aqui em São Paulo? Os caras não sabem. Só que o Julião Conrad tem uma história nesse mundo de restaurante que é uma loucura. E você, a Miriam, a Tânia e a Ju... Cara, são 4 filhas, né? 4 meninas. E eu lembro, há 30 anos atrás, você continuou uma menina. Mas, enfim, vocês eram bem mais meninas. Crianças, e eu via, né, vocês... Eu trabalhei com seu pai. E aí eu via vocês entrando, né, nos negócios dele. Bastidores. Nos bastidores do negócio dele. E eu queria explorar um pouco isso com você. Claro. Eu queria começar te perguntando, assim, como é possível... É possível no mundo de hoje alguém fazer o que o seu pai fez há 40, 50 anos atrás? Você acha que é possível? Dá um contexto do que ele construiu, assim, rapidamente, sem estender muito o assunto, mas dá um contexto para a galera que não conhece quem é Julião Conrad, quem é a família Conrad, o que o seu pai construiu nesse império. A gente pode chamar assim, garantido. Pode. Esse império gastronômico que ele construiu. Dá a dimensão do negócio. Quantas casas, quantos negócios. Eu sei que você não vai nem se lembrar da metade. Mas tenta. Não, até na pandemia a gente fez esse número e a gente chegou em 40, ao mesmo tempo, simultaneamente. 40 casas. 40 casas. E não 40 casinhas. Não, tudo gigante, né? Ao estilo dele. Bom, então vou falar um pouco como é que começou essa história. Meu pai... Como que ele chegou no Recife? Então, meu pai é um caminhoneiro, sofreu muito, trabalhava na lavoura, casou super cedo com minha mãe. Marlene. Eles estão juntos até hoje, estão lá casadinhos. Estão lá, casadinhos. E aí, ele teve vários negócios, né? Caminhoneiro, granja de porco, enfim, e resolveu abrir uma churrascaria em Chapecó, que foi onde eu nasci, e tipo uma churrascaria à beira de estrada. E quando eles ganharam o primeiro dinheirinho, foram passar umas férias no Nordeste. E aí, chegando lá em Recife, que por acaso, eles nem iam para Recife, enfim, minha mãe, eles foram num restaurante e minha mãe disse, meu Deus, o lugar de ganhar dinheiro é aqui, porque comeram muito mal, enfim. Meu pai volta para Chapecó, coloca as 4 filhas dentro de um carro chamado Dodinho, eu nem sei que carro é esse, mas era um carro bem pequeno. Eu sei, Dodinho. E nós viemos de Chapecó até Recife e o pai tinha alugado um barraco na Avenida Boa Viagem. E ali começou, assim, a trajetória de glória dele mesmo. Ele e minha mãe na cozinha, e ele na churrasqueira,
E a gente pequena. Eu tinha 9 anos, Ju tinha 10. E a gente ficava enxugando o prato, né, na hora do almoço. A Miriam tinha quanto? A Miriam é mais velha que vocês? A Miriam tinha 12 e a Tânia tinha 10. Então, elas ajudavam já no salão, carregando bandeja, e eu e Ju na cozinha, enxugando o prato. E aí, aquele negócio cresceu, né? Minha mãe cozinha divinamente bem, meu pai, assim, na churrasqueira. Mas era um restaurante já? Era churrascaria já na Avenida Boa Viagem, Tá. né? Nós morávamos em cima, num barraco, praticamente, era dividido por lençóis. Ele alugou um espaço? Ele alugou um espaço, a gente morava em cima, eles iam no Ceasa fazer compras, eles levavam a gente na escola, era aquela loucura. E ele rapidamente cresceu, e todo mundo em Recife, o gaúcho, vamos no gaúcho, vamos comer no gaúcho, enfim. E assim, com uns 3 anos desse negócio, eu acho que foi mais ou menos isso, 3 ou 5, eu não sei, um grupo de investidores aqui de São Paulo, que você sabe, eu acho, né, quem é, foi para Recife e disse, vamos pegar esse gaúcho aqui para se associar a ele, que ele tem uma força de trabalho gigante. Imagine isso, há 35, 40 anos atrás, já existia investidor do ramo de restaurante. Já existia doido nesse mundo. E aí eles começaram a abrir restaurante no Brasil inteiro, né? Inicialmente no Nordeste, Maceió, Salvador, Mas o Brasília. Espetos da Era Agamenon Magalhães Então, foi um dos primeiros? Foi um dos primeiros. O Espetos, ele surgiu... eu tinha já uns 15 anos, sei lá, 8 anos depois disso. O Espetos, o primeiro que surgiu foi o da Agamenon. Foi o da Agamenon. Gigante, uma que esquina era lindo, maravilhosa. Que era incrível, uma esquina, arquitetura muito parecida com o Barbacoa, porque era o mesmo arquiteto, né? Esse grupo, na realidade, de paulistas do Barbacoa, de investidores. Então, logo depois eles fizeram Família Juliano, que é um castelo medieval que tem 35 anos, que é uma coisa incrível, que logo depois, inclusive, lá em Recife, tem o Instituto Ricardo Brenan, que foi inspirado nesse castelo. Jura? Nossa, e o seu pai se inspirou no Walter Mantini? Exatamente, no negócio, mas o castelo, ele contratou um super arquiteto que foi para a França o castelo desenhar... já existia quando ele resolveu transformar em Família Juliano. Sim, em Família Juliano. Porque primeiro acho que era uma casa de carne. Que não tinha dado muito, não tinha vingado muito. Mas ele sempre se reinventava, né? A Família Juliano tem 35 anos, mas ele já fez de tudo lá dentro, né? Foi incrível o que ele já fez. Eu participei dessa inauguração do Família Juliano e eu perguntava, Julião, qual é a lógica, né, da parada? Politi, não existe Família Mantini em São Paulo? Eu falei, não existe. Então, por que não Família Juliano? Eu vou lá para São Paulo, vou ver como é que funciona a parada, vou copiar, vou tirar a fotografia, vou fazer exatamente igual aqui no castelo. E vai chamar Família Juliano. Eu sou o Julião. Família Juliano. Mas, Juliano, você não é italiano, cara. Você não tem nada. Vai ser Família Juliano. Não quero nem saber. E é incrível, porque como antigamente não existia esse mundo globalizado, a gente era um castelo mesmo. Tá lá até hoje esse castelo? Tá lá até hoje. É um super mega sucesso. Quem comanda é a Tânia. É dela esse castelo hoje. E é, assim, um super sucesso. E aí, depois do castelo... Esse que foi um empreendimento assim, que era um castelo, 5 anos sendo construído tijolinho por tijolinho, em Recife. E todo mundo olhava, meu Deus, que obra faraônica é essa? Então, já isso... Então, meu pai ficou muito conhecido em Recife. Ele é uma figura que todo mundo adora, super conhecido. Não, e ele é único, né? Porque eu lembro que seu pai... Ele, não sei se até hoje os hábitos dele são iguais, mas eu lembro que a rotina dele ele ficava jogando carta até 3 da manhã. É verdade. Né, com um monte de amigos. Aí eu acordava às 10h30 da manhã, sei lá, 10 horas da manhã. Aí ia pro restaurante, pegava aquela mesa redonda, né, que ficava ali na Agamenon, né, no Espetos, e era gestão à vista. Né? Era tipo gestão à vista. Ele sentava na mesa e sentava o contador, o advogado, o amigo, o não sei o quê. E eu lembro muito bem que naquela... Deve ser assim, não sei se o hábito é assim até hoje, mas no Recife se consome muito Johnny Walker. Sim, muito. Todo mundo tinha uma garrafa de Johnny Walker. Acho que é a cidade que mais se consome Johnny Walker no Brasil. É ainda, Recife. E aí cada mesa tinha uma garrafa de Johnny Walker e a galera sentava e ele ficava ali... E ele ficava ali tomando conta comandando o show. E a gestão dele era... Eu ficava espantado. Eu falava assim, como pode?
funcionar. Mas ele era incrível, porque ele não fazia só isso, né? Você lembra dos relatórios dele? Que ele tinha custo de tudo, por pessoa, quantas gramas que cada cliente consome, quantos números de pessoas. Então, como ele tinha churrascaria no Brasil inteiro, ele pegava aqueles mapas gigantes dele, colocava na mesa e ficava comparando. Mas por que Fortaleza atendeu tantos números de pessoas e consumiu tantos quilos de carne a mais do que aqui? E estão roubando, e estão levando. E ele controlava realmente tudo dessa maneira. E ele viajava muito, e essa época aí que você está falando, ele já estava até numa fase melhor, já tinha saído da churrasqueira. Já tinha saído, com ele certeza. Já estava bem... A gente está falando em 95, foi quando eu conheci ele. E aí ele começou a expandir, e agora eu vou fazer japonês, eu vou fazer casa de carne que não é de grelhados e não rodízio, e aí o limite foi o céu. Você que já está assistindo esse podcast, eu queria te fazer um convite. A gente tem o Acelera Foodation, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2025. Você sabe que no Acelera só vem convidado top. A gente faz umas palestras que agregam muito conteúdo para os donos de restaurantes terem vitórias práticas nos seus negócios. E não, se você é desse mercado de food service, não dá para faltar. E se você quiser saber mais sobre o Acelera, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica nele que você vai saber tudo sobre o Acelera. E quais foram os conceitos, então? O espetos é espeto corrido, elegante, caro, super sofisticado. Salão de ar-condicionado, super sofisticado, tinha camarão. Super sofisticado. Eu acho que aqui em São Paulo é difícil encontrar um restaurante tão sofisticado como churrascaria. E aí teve uma época, Recife teve uma época que a lagosta tinha um preço muito bom e esse negócio de rodízio estava embaixo, e ele sempre teve ideias fantásticas. Ele disse, eu vou colocar a lagosta. E aí ele colocou a lagosta, o camarão, e foi um sucesso. E assim ele vai fazendo, né? Com uma promoção que deu muito sucesso há 20 anos atrás, Mulher Não Paga. Ele disse que essa propaganda, inclusive, saiu no Jornal Nacional. Foi de uma dessas crises aí. O pai devia escrever um livro, né? Porque ele tem histórias inúmeras que a gente... Nossa, mas muita história. Pouca gente tem tanta história quanto ele nesse mundo. E os outros conceitos? Quais foram surgindo? Sim, aí quando ficou esse negócio de churrascaria, ele ficou achando, tem que mudar e tal. E ele disse, não, vou fazer grelhados. Então, ele tem restaurantes de grelhados à la carte, estilo do Rubaiá Figueira, esse estilo que você pede os acompanhamentos e tal. Então, ele tem esse segmento. Ele tem japonês também, que é um sucesso, esse japonês. Qual o japonês? Por acaso, chama Nikko. Só que é Nikko, Nikko. Que, assim, é um super sucesso. Ele já grande também? O mesmo estilo? Grandão? Acho que é a única casa que é a menor que ele tem. Mas, assim, ainda assim, tem, eu acho que 180 lugares. Menor, 180. A menorzinha tem 180. O Espetos tinha o quê? 400 lugares? Meu Deus, eu acho que sim. E esses castelos, ele construiu um castelo desse em Fortaleza e em Maceió. Maceió era desproporcional para a cidade. Ele era maior do que a orla. Você chegava na orla e via aquele castelo medieval. Era assim... o que é isso aqui, né? E é gozado que a galera de São Paulo, daqui do Rio de Janeiro do Sudeste, não conhece essa história. Não sabe quem Julião Conrad. O cara é um monstro. É engraçado. Lá no Nica, né? Depois que eu vim pra cá e que eu falava, não, eu sou de Recife. Todo mundo conhecia. Todo mundo que foi pra Recife sabe o que é o Espetos, né? Sim, conhece. Mas não conhece a história da do meu pai. E aí surgiu também... Então, você falou do Nica, do japonês, falou do Espetos, falou da família do Juliano, o Esquilos. E aí o Esquilos foi incrível, né? Esquilos é Espetos... Esquilos. Quilo de por conta do porquilo, que era do porcão. Essa história é incrível. Essa aqui tem que contar. Seguinte, o pai foi inaugurado lá em Recife, o Shopping Guararapes. Um shopping novo e tal. E ele pegou uma área gigante. Meu Deus do céu. Era uma área de 3 mil metros, 5 mil metros, nem sei. Tinha 2 andares. E ele disse, eu vou fazer o melhor restaurante. Eu vou copiar o Baby Beef do Rio de Janeiro. Vou fazer um restaurante de carnes. Depois ele nem foi. Ele resolveu fazer um francês, trouxe um chefe francês. E o restaurante era um luxo só. No mesmo shopping ele resolveu abrir um boliche. Que depois o boliche... que eu inaugurei. Exatamente.
Exatamente, que ele trouxe o boliche para Recife. Eu acho que nem tinha no Brasil aquele... Não tinha, era da Brunswick. Da Brunswick, exatamente. Veio para o Brasil e abriu lá, nesse shopping. Todo modernaço. Meu Veio os Deus gringos do todo, um monte de céu, gringo para inaugurar Não, um negócio. Era incrível aquele boliche, era incrível. E aí ele pegou e a casa era linda, era mármore em tudo que era lugar, cadeira Luiz XV, toalha, o uniforme dos funcionários, ele contratou um estilista para fazer, que era Beto Kellner, lá de Recife, incrível. O restaurante foi um fiasco. Meu Deus, ele só tinha prejuízo e meu pai é aquela pessoa incansável. Ele simplesmente chegou... E, não, vou ter que fazer alguma coisa aqui. Aí ele tem muitos amigos. Quantos metros quadrados eram? Essa parte de baixo devia ter uns 2.000 metros. Nossa. E ainda tinha em cima, que era uma boate. 2.000 metros dentro do shopping. Dentro do shopping. E aí ele foi para o Rio de Janeiro, né, com esse amigo disse, Julião, vem para cá que aqui tem uma novidade. O Porcão abriu por quilo. Eu lembro bem. O que é? É um churrasco no quilo. Bom, naquela época não existia nem self-service, e muito menos no quilo. Quando o pai foi para lá, que viu aquilo, ele disse, meu Deus do céu, resolvi meu problema. E ele volta, e ele sempre... Era muito engraçado que a gente se reunia na sala, ele e as filhas, e dizia... Pô, já sei o que eu vou fazer. Vou transformar no esquilo. O porcão... Se o porcão fez o por quilo, por que o espetos não faz o esquilo? É uma associação óbvia. E a gente só fazia rir da cara deles. Pai, que ridículo esse nome. Ele tinha um nome super sofisticado e tal. Pai, não, isso não dá certo, isso é muito feio. Aí ele troca as mesas por mesa de praça da alimentação, cadeira de lata, que era para o cliente não demorar, né? Comer e sair rápido. Conceito fast food. Conceito fast food. E a gente só fazia... Eu tinha, na época, eu estava saindo da faculdade. Eu tinha 19 anos, mas a gente já trabalhava... Primeiro enxugando o prato. Com 15 anos, ele obrigava a sair do colégio e ir trabalhar no caixa. Então, com 18, 19 anos, a gente já estava completamente dentro até o pescoço. E eu estava lá com ele, eu vou botar o buffet aqui, eu vou botar a salada aqui. E eu, ai, meu Deus, e eu dizia, meu pai é louco. Não, ele era louco mesmo, um louco para ganhar dinheiro. O restaurante fazia 3.000 pessoas dia. Recife inteiro. 3.000. Imagina você que está assistindo aí, 3.000 pessoas por dia num único restaurante. Cara, é inacreditável. Era filas e filas. As pessoas vinham de todos os bairros, assim, passavam 1 hora de um bairro para o outro para ir lá, porque era como se fosse um McDonald's quando veio para o Brasil. Era um fenômeno aquilo, era uma novidade. E aí foi um sucesso total e maravilhoso. E aí, nisso... O outro shopping, que era um shopping mais consolidado, já que é o Shopping Recife, que já havia mais tempo, convidou. Meu pai disse, não, temos uma área enorme aqui, era da Sloper, era uma loja âncora. E nos levou para o Shopping Recife. Aí ele construiu, de fato, os quilos. Era a cozinha mais moderna que existia. Eu não sei, no Nordeste, com certeza, foi no a Brasil, Diris que fez o projeto, não foi? Não, incrível. A cozinha era visitada por todo mundo, por a Diris todos fez os uns projetos para mim de 700 metros quadrados de cozinha. Não, a cozinha era incrível. Era aquelas panelas industriais, a gente fazia arroz e feijão nelas, de cozinha industrial, e assim, gigante. E também foi um sucesso tanto quanto, né? Mas aí ele transportou de um para outro, ele não ficou com 2, Ele permaneceu ainda lá, a gente permaneceu. E foi nessa época que a gente, não é que a gente se separou, mas que ele resolveu vender os restaurantes para a gente. E aí, nessa que a gente vai entrar nesse tópico, nesse momento... A gente não quis ficar com essa operação do Shopping Guararapes, porque achava que a do Recife era tão maravilhosa, era tão mais rentável, porque não tinha público também para atender os dois. E aí a gente disse, não, vamos se desfazer dessa operação do Shopping Guararapes, vamos se concentrar só no Recife. E aí a gente preferiu ficar só com a do Recife, e é como se tivesse transferido, como se tivesse se mudado. E aí o sucesso permaneceu, a gente vai fazer 30 anos agora, em maio, e o Esquilos é assim... Passou por várias transformações, porque começou, como eu falei, foi o primeiro self-service. Claro que depois de 2 anos, existiam inúmeros self-service. Sim, funcionou o conceito, todo mundo está atrás. Todo mundo começou a copiar o nosso sistema e o movimento chegou a um certo momento que a gente não fazia mais 2.000 pessoas. Aí meu pai, né, que é uma pessoa muito ligada, disse, não, Carla, você tem que, nessa época, o Esquilo já estava comigo, com a minha irmã mais nova. E aí ele chegou e disse... Mas ele sempre foi o conselheiro, né? Ele disse,
vocês têm que ir no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem um negócio que vocês têm que copiar. É o Marius, sabe o Marius By Night, By Day, que tinha lá no centro. Sim, de peixe. Ele tem o Marius de peixe, mas ele tem no centro, ele tinha um self-service. Ah, não, é verdade. Que era no centro. É verdade, o de peixe era no Leme. E aí ele tinha um sistema que era um buffet, como os quilos, só que em cima não, à noite ele fazia um happy hour, porque naquela região tem muito escritório, como aqui em São Paulo, que o pessoal adora um boteco, lá e o pessoal ia para lá para paquerar, saía do escritório e descia. E aí meu pai disse, não, você tem que fazer isso à noite nos quilos, porque na realidade o nosso almoço era bom, mas à noite já não era. Aí eu fui para lá, eu, Juliane, minha irmã, né, minha sócia, e um gerente, a gente olhava aquilo e dizia, meu Deus, isso não vai dar certo em Recife, num shopping, não tem nem empresarial do lado, não vai dar certo. E ele era muito, assim, intransigente. Você não vai fazer isso? Você tem que fazer isso para isso, não vai funcionar aqui. Só que aí, nesse meio do caminho, eu tenho essa veia empreendedora também, eu descobri lá no Rio de Janeiro o rodízio de pizza, que também era uma novidade. Eu disse, meu Deus, não vou fazer isso que o pai quer, eu vou fazer um rodízio de pizza. Então, os quilos foi se transformando. Então, a gente meteu o rodízio de pizza à noite. Primeiro, a gente fez uma experiência, vamos fazer só dia de domingo. E eu não sei cozinhar absolutamente nada, mas eu sei o que é bom. Eu adoro comer, eu vou para tudo que é restaurante. E tinha uma pizzaria em Recife que, para mim, era melhor. Eu disse, eu vou comprar pizza dessa pizzaria e vou vender dia de domingo lá nos quilos. Cheguei para a dona, você pode me fornecer? Não me lembro, acho que no começo eu comprei 500 1 milhão de pizzas por ano? Prontas, eu só assava. Se eu quero fazer um teste, eu me lembro até hoje, o rodízio era R$ 2,99. Aí ela me vendeu as pizzas, eu levei, fiz, meu Deus, foi um sucesso. Não durou nem um mês essa compra com ela, eu já construí o forno de pizza, já fizemos o rodízio já passou a ser todo dia, até hoje funciona esse rodízio. E aí depois a gente foi de novo se transformando, vamos agora fazer um café, começou a surgir esses cafés. Não tinha café, né? Há 20 anos atrás não existia café, quiosque de café, nada. E aí eu tenho uma arquiteta maravilhosa, que é minha amiga, Soraya, e eu disse, Soraya, vamos fazer um café. E aí ela fez um projeto incrível, e a gente... Porque os quilos muito grande, 2.000 metros quadrados. E a gente fez na entrada um café. E o café bombou. Aí daqui a pouco passou mais 3 anos, 2 anos, sei lá, a gente fazia reforma quase todo ano. Aí eu quero fazer agora um empório, eu quero vender queijos importados, eu quero vender Qual a área total carnes. dos quilos lá no Shopping Recife? Quanto era? 2.000 metros. E aí vamos fazer um empório. E aí a gente fez o empório. Eu vendia as carnes já cortadas. Eu comprei as caixinhas toda com a logo e temperava o coração. Já vendia o coração temperado. E os queijos importados. E aí o negócio que eu entendo, sabe, hoje. Como é que um negócio pode durar tanto tempo? É isso. Você tem que estar se reinventando. E muito assim do que eu aprendi com meu pai, né? Um negócio não dá certo, você tenta outro, você você não pode desistir. Né? Você tem que tentar fazer a coisa acontecer. E você passou por todas as partes do negócio. Vocês conviveram... E aí foi assim, como que a gente começou? Quando a gente não teve escolha, essa escolha de que hoje minhas filhas... eu quero fazer isso, aquilo. Não tinha. Você vai trabalhar aqui, acabou. Né? E aí, nessa época... que depois da época de enxugar pratos, né, e de trabalhar no caixa, quando eu tinha 17, 18 anos, eu já fui para o escritório. E o pai já tinha, nessa época, uma mega estrutura, porque nessa época ele já devia ter uns 30 restaurantes, 20, e ele tinha uma estrutura bem robusta. Então, nessa estrutura, quando eu entrei, eu fazia... Eu fiz tudo. Eu trabalhei no financeiro, eu trabalhei na área de compras, eu trabalhei na parte fiscal, eu trabalhei na parte de departamento pessoal. Então, eu aprendi de tudo. Né? Eu fiquei com uma bagagem boa, mas onde eu me concentrei mais foi na área de compras, que eu acho que isso foi muito importante para mim hoje. Por isso você falou que hoje você é a rainha do CMV. Eu sou a rainha do CMV. Eu duvido, mas você vai explicar por que você é a rainha do CMV. A gente vai pressionar. Deixa comigo. Espera aí. Aguarda aí que eu vou pressionar já. Eu vou te contar uma que eu fiz, você vai gostar. E aí cada filha tinha uma área, né? A Tânia era do marketing, a Miriam financeira, eu era da parte de compras e a Juliane era RH. E nisso a gente começou a ter umas desavenças com meu pai, ele muito centralizador, tudo do jeito dele, e a gente já estava crescendo no negócio. E, querendo ou não, as meninas mais velhas já estavam lá, desde pequena, sei lá, 8, 10 anos, já tinham uma certa voz ativa, né?
E aí a gente teve uma briga no aniversário da Ju. Nossa, me conta. A gente quem teve? As 4 contra ele? E ele pressionou a gente no jantar. Tivemos uma briga e ficou aquele clima horrível e ele demitiu logo 2 ali no jantar. Qual foi o motivo da... Não, agora você vai contar detalhes. Qual foi o motivo da briga? Eu não me lembro. Ele teve algum problema com a Miriam. Quero saber detalhes. Eu não sei, olha a ele cara teve do algum Luiz, ó, problema fofoqueiro lá. do cacete. Enfim, eu sei que a gente brigou. E aí o pai, muito inteligente, meu pai, meu Deus, ficou lá, né? Deve ter passado 2 noites em claro pensando, o que é que eu vou fazer com essas meninas? Aí ele teve uma brilhante ideia, que foi maravilhoso para todo mundo. De dividir. Ele tinha, nessa época, já bastante restaurante, mas ele disse, eu só vou vender 2. Não deu, ele vendeu, e bem caro. Aí ele pegou o Esquilos e o Família Juliano, que ambos faturavam igual. Eu estava até fazendo a conta para vir aqui. Eu disse, meu Deus, quanto... Eu sei quanto faturava na época. Eles faturavam, em média, 5 milhões. Hoje. O dinheiro corrigido 5 milhões mês. Mês. Cada um? Cada um. 5 pau mês cada um. 5 pau cada um. Era o que faturava naquela época. E aí o pai pegou e disse, eu vou vender. Cara, olha que louco. Eu vou vender esses 2 restaurantes. E vocês escolham quem quer ficar com quem. E aí a gente escolheu, né? Miriam e Tânia ficaram e eu e Ju ficamos com os Esquilos. E aí a gente arregaçou as mangas e eu disse para Ju, é o seguinte, a gente vai pagar o pai, porque se a gente não pagar, ele vai tomar o negócio de volta. E a gente quer ser independente. E para mim, para ela, foi tranquilíssimo, porque eu tinha acabado de casar e ela era solteira, morava com o pai. O meu marido pagava as despesas todas da casa, eu não tinha despesa, e eu... O dinheiro que você ganhava do restaurante, você pagava ele e ainda sobrava. Eu pagava ele. Eu queria a minha independência. Então, e foi caro. Eu acho que também, corrigindo, eu acho que ele vendeu por uns 10, 15 milhões o negócio, mas o negócio era rentável. Em 3 anos a gente pagou. Era muito rentável. E aí, a Miriam e a Tânia já tiveram mais dificuldade. Acabou que depois a Miriam o pai trocou essa participação dela com os espetos da Argentina, né, do Porto Madeiro. Que eu lembro bem também, que eu tive nessa aventura. Você foi para lá, né? Você foi para lá. E aí a Miriam foi Essa história também é sensacional. Quanto custa esse local aqui? Ele me mandou antes para lá, que eu fui para lá para ver um monte de local, um monte de possibilidades. Aí eu tinha visto um monte de possibilidades de restaurante. Chegamos lá no Porto Madeiro, nesse local. Quanto custa? Eu lembro até hoje do número. 2 milhões e 100 mil dólares. 2 milhões e 100 mil dólares. Os donos eram uns banqueiros. Meu Deus, Eram os banqueiros que eram meio suíço-argentino, uma coisa assim. Aí Julião, aí ele chegou uma semana depois, né? Que eu já estava lá uma semana vendo, indo para lá e para cá, buscando essas coisas. Aí uma semana depois chega o Julião. Né? E aquele jeito dele. Né? E o Julião, para fazer negócio... Não existe. Ele é o melhor negociador que eu já vi para fazer negócio. E ele resolve na hora, né? Resolve na hora. Ele decide na hora. Bate o martelo. E aperta a mão e tá apertado. Só que antes de apertar a mão, ele fica amigo do cara. E o banqueiro suíço, que era um banqueiro, o dono do negócio, era um cara, dono de um portfólio de um monte de coisas lá. Esqueci o nome do cara. E o cara falava espanhol. Obviamente, né? O cara falava espanhol. E o Julião não entendia muito bem, falava mais ou menos. Mas tava aquela conversa. E o Julião explicava as coisas pro cara, e dava uns tapas no cara. E falava... Já tava amigo íntimo. Amigo íntimo. E contava história. E, tipo assim, 3 horas de reunião de manhã. Eu falava, cara, que horas que vai chegar no finalmente? E ele contava, e o cara contava, e ele não entendia, e o cara também não entendia nada. Eu sei que uma hora falou, vamos... Quanto é esse negócio? Não, é 2 milhões e 100. Dá para pagar como? Como que dá para pagar esse negócio? Não, dá para pagar assim, assim, assado. O cara falou, dá para pagar. Você espera dar um telefonema? Aí ele telefonou pro amigo lá de Recife. E aí? Vamos entrar nessa? 2 milhões e 100. Vamos fazer um rachucho dessa grana? Aí o cara falou, tô indo para aí, Julião. Aí o cara pegou o avião no dia seguinte e estava lá, em Buenos Aires, e fechou mesma hora o melhor ponto do Porto Madeiro, que era Dock 6, se não me engano. É na esquina da Ponte da Mulher, incrível ponto. Para abrir espetos
que a tese... Olha que louca, a tese era muito louca. Meu Deus, eu a conto tese essa história, o pessoal morre de dar risada. Não, vender. Porque ele falava o seguinte, pô, Julião, mas, cara, a gente vai vender churrasco para argentino. Cara, os caras são o rei da carne. Eles que fornecem a carne. Hoje a gente não sabe, né? Feito na Argentina. Hecho na Argentina, né? Que é a picanha. Exatamente. Tava escrito no pacote, feito na Argentina. Eles falam assim, pô, o cara quer chegar em Buenos Aires com um restaurante brasileiro vendendo para argentino. Eu falei, cara, não é meio maluquice isso? Aí, essa história, cara, foi uma história muito legal. Aí, falei, bom, vamos ver como que é a picanha. Porque todas as picanhas que ele comprava para os restaurantes todos dele no Brasil vinham da Argentina. Sim, e ele, inclusive, foi lá importar a picanha. Então. Teve essa fase também, que ele ia lá, bateu lá, eu quero comprar picanha. E ele... Então, mas você sabe que a história da picanha é sensacional, porque na Argentina, os caras não sabiam o que era picanha. Sim. Não sabiam. Então, eu chegava no açougue, eu falava pro cara assim, no Carrefour, eu falava assim pro cara, vem cá, picanha... Como que é, tapa de quadril? Tapa de quadril. Tapa de quadril. Aí o açougueiro do Carrefour falava assim, tapa de quadril? Não há. Eu falei, você tá de sacanagem? Cara, você tá de sacanagem comigo? Como não há? Cara, todas as picanhas do Brasil chamam tapa de quadril e tu fala assim, feito na Argentina. Como que não tem? Aí eu falava, cara, esse cara tá de sacanagem. Aí ia no outro lugar, falava, não há. É verdade. E eles não serviam a picanha. Falava, não há. Até que eu cheguei num cara, que eu não esqueci o nome, que o cara falou, Politi, eu vou te contar um segredo, cara, que pouca gente sabe. Não tem picanha em Buenos Aires. Eu falei, como não tem picanha em Buenos Aires? Porque 100% das picanhas de Buenos Aires são exportadas para o Brasil. Eu falei, cara, que louco! Não tem picanha em Buenos Aires? Sabe por quê? Porque tapa de quadril, cara, essa história... você que está escutando, essa história é incrível. É. O quadril é assim, né? Aqui está o quadril, uma peça desse tamanho. A picanha é aqui, por isso que é tapa de quadril. E você tem a maminha, que é a colita de quadril, que é a parte de baixo do quadril. E o quadril é a alcatra. É. Né? Então você tem a alcatra aqui, a picanha em cima e a colita de quadril lá embaixo. O argentino fazia o quê? Tirava 100%. Por quê? Porque na Argentina os caras cortavam a carne assim. E não tinha diferença entre a picanha e a alcatra e a maminha. Era tudo a mesma coisa. E os caras vendiam, eu lembro até hoje o preço. E eles vendiam lá na Argentina a $5 e exportavam a 7 a picanha. Então por que ele ia manter a picanha na Argentina? Para vender a 5, se ele podia exportar 100% da produção a 7 para as churrascarias do Brasil. Aí o cara falava assim, não tem picanha. Aí eu falei, Julião, como é que a gente vai vender picanha aqui em Buenos Aires se não tem picanha para comprar? Aí ele falou, deixa comigo. Porque os fornecedores ele já tinha antes de abrir o restaurante. Sim! Porque ele já importava há anos. E ele falou para os caras. Eu falei, meu amigo, não tinha até ontem. Hoje E realmente só nos espetos que existia a picanha de bola lá que de chegava. Bola. Porque não tem, que é a picanha de bola. E o argentino pirava aqui no Brasil. Quando eles vinham para o Brasil, eles falavam, cara... Olha essa picanha. E era a picanha da Argentina que eles desconheciam. Porque era tudo exportado para o Brasil. Essa história é sensacional. Mas, enfim, seu pai é um cara... Quantos anos você falou que ele está agora? Está com 76. 76. E continua nativo, continua empreendendo, continua tendo uma ideia por dia? Agora ele já está abrindo um novo restaurante italiano, lá numa região nova de Recife. Está super feliz. Cara, cheio de planos. Que história sensacional. Nunca. Ele é um monstro. Seu pai é um cara assim, admirável. Porque a história dele, se você parar para pensar, que foi a primeira pergunta... Que ele não teve educação formal. Meu pai, ele estudou até a 3ª série do primário, porque ele tinha que trabalhar e não tinha dinheiro, enfim. E você me perguntou, dá para fazer isso? A primeira pergunta... Hoje em dia? Hoje, eu acho impossível. Eu acho que essa história... Não rola mais. Onde ele chegou... E muitas vezes o pai é muito exigente com a gente, ele cobra muito. Eu disse, pai, não dá para a gente fazer o que você fez, né? Por mais que a gente se esforce. Eram outras épocas, sabe? Eu acho que era mais fácil de você sair do zero e chegar onde ele chegou. Eu também sou dessa opinião. Eu acho que hoje em dia é muito difícil. O negócio está muito disputado, o mercado é muito inteligente, esse tecnológico. Muito globalizado, você não consegue mais ter uma ideia, uma novidade, sabe? Que alguém não tenha tido.
E não tenha tido, não tenha testado, não tenha... Não, a novidade surgiu lá no Japão, já está aqui em 1 minuto e você já copia e vende mais do que eles lá. Então não dá, não tem como você inovar. O mundo é diferente. O mundo realmente... Aí vamos te trazer para o século XXI. Para cá, então vamos para cá. Aí só para concluir das irmãs, aí a gente se separou nessa época, eu fiquei com a Ju e a gente tem essa sociedade há 30 anos, quer dizer, 25. No Esquilos e qual a outra? Eu fiquei com ela só no Esquilos, mas depois dos Esquilos a gente abriu outros restaurantes, a gente abriu mais uns 3 ou 4. Você e a sua irmã? Eu e ela. Abrimos e fechamos. Tive um outro negócio que deu muito errado, que como meu pai não deixou eu fazer o que eu queria, eu disse, eu queria ser arquiteta. E aí eu tinha me casado e meu ex-marido, ele trabalhava com móveis e tal. E a gente viajava muito, ia para a China, ia para Milão. E eu disse, eu quero trabalhar com alguma coisa de decoração. Vou abrir uma loja de decoração. Aí eu chamei a Tânia, vamos abrir essa loja de decoração? A gente estava super bem, vamos abrir esse negócio. Meu Deus, eu gastei um dinheiro assim... incalculável. Eu nunca perdi um dinheiro em nenhum restaurante, o tanto que eu perdi tão lá. Rápido quanto você perdeu lá. E o pai fazia... Isso no Recife mesmo? No Recife. O pai dizia, não abra um negócio que você não domina, você tem que saber o que você vai fazer, cada negócio tem sua expertise, não faça. E ele falava para eu fechar e eu não fechava, e eu teimosa e queria continuar, e cada vez perdia mais. Então foi uma experiência bem ruim. O que você aprendeu dessa experiência? Que a gente tem que... Quando um negócio realmente... É como o pai me disse, né? Você não entende desse negócio. Não dá murro em ponta de faca. Ou não, você diz antes de ter aberto. No meu negócio, hoje não. Acho que se você conhece o seu negócio, você tem que insistir sim. Mas num negócio que era novo para mim, realmente que eu não entendia, tinha umas questões de impostos, por exemplo, umas jogadas que eu não sabia, que eu não entendia... Não adiantava eu ficar ali perdendo muito tempo, porque eu perdi muita grana. Então, eu tinha que ter parado logo mesmo, sabe? Quando ele falou. Mas eu fui teimosa, eu queria conseguir. E era muito gostoso, era diferente, né? Era quase como um hobby mesmo. Mas você sentia que tinha meio que uma obrigação social de dar certo, então você foi insistindo no negócio. Fui porque você achou que você tinha... eu queria o resultado, né? Eu gosto de ganhar dinheiro, né? Eu não ia ficar ali perdendo, e eu perdia muito. E não era pouco que eu perdia muito dinheiro. Perdia todos os meses? Todo mês. A gente foi para um shopping que era uma fortuna, só o aluguel lá era uma fortuna. Pra você ter uma ideia, eu pagava 50 mil reais o aluguel da loja. Quando eu saí, eles colocaram a Zara Home por 12. O shopping tem isso, você não entende. Sim. Ele te cobra uma fortuna, depois ele te tira e bota uma marca que paga metade e nem ela deu certo. Mas, enfim. Aí o que aconteceu? Como que eu vim parar em São Paulo? Então, vamos lá. São Paulo, seguinte. Que é o mercado amedrontador. E esse, meu Deus do céu, esse era um terror, porque meu pai, a vida inteira, né? Como eu comecei a falar, ele teve restaurante no Brasil inteiro, menos em São Paulo. Porque São Paulo só é para profissional, porque São Paulo é muito concorrido, porque São Paulo não é para qualquer um. E aquilo me perturbava. Na realidade, é o seguinte... Aí você falou assim, quero ver isso aí de frente. Quero encarar esse leão. Vou voltar um pouquinho lá atrás, novamente. Quando nós éramos pequenas, principalmente eu e Ju, a gente viajava muito com o pai e com a mãe, ele vivia vindo para São Paulo para fazer essas pesquisas e trazer novidade. E eu e ela vivíamos junto. E eu ficava enlouquecida com os restaurantes. Entrava nas cozinhas e, meu Deus, que limpeza, meu Deus, essas panelas, meu Deus, que organização. Porque lá no Nordeste tem uma diferença cultural. As pessoas não são tão limpas, as cozinhas não são tão organizadas. E aí eu ficava louca. Eu dizia, meu Deus, eu quero abrir um restaurante aqui. O restaurante que eu quero é em São Paulo. Então, eu nutria um sonho de vir para São Paulo. Eu queria abrir um restaurante aqui. E por mais que meu pai me desencorajava, assim, era uma vontade que só crescia. E aí, já fazia uns 3 anos que eu sempre vim muito para São Paulo, né? Até nessa época dessa loja que eu tive de decoração, eu vinha muito para feira e tal. Eu vinha 3, 4, 5 vezes por ano. E por que você tinha vontade de abrir um negócio em São Paulo? Porque aqui é o melhor lugar, né? Aqui é uma metrópole gastronômica incrível e eu queria estar junto dos melhores. Eu queria estar junto do que eu entendo como melhor. Os melhores chefes, os melhores profissionais. A ambiência, né? Os melhores produtos, tudo aqui é melhor. Então, assim, eu queria estar aqui. E aí, eu inicialmente, né, eu queria vir com esquilos. Eu quero abrir um restaurante
Eu quero volume. São Paulo tem volume, eu quero ganhar muito dinheiro, eu já sei o que dá certo, que é os quilos. Eu quero uma região de muito movimento. Eu pesquisava a Faria Lima e a Paulista. Mas eu me encantei pela Paulista, eu queria a Paulista. Eu achava a Faria Lima esquisita. Tinha uns lugares que eram muito bons, aí tinha uns lugares próximos que já não eram tão bons. Eu dizia, meu Deus, por que não é tão bom, né? E eu não entendi aquilo, se eu quero a Paulista, e você falou do Conjunto Nacional, quando a gente começou a falar, era o lugar que eu queria, era o Conjunto Nacional. E eu vinha pesquisando, mas aquela coisa assim, bem, assim, só olhando, aí sem muita decisão de vir. E aí, acabou que minha filha mais velha veio fazer faculdade aqui, e eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou passar 6 meses em São Paulo com a minha filha, e vou dar uma estudada nesse mercado. Eu vou para lá. E vou aproveitar vou tirar 6 meses sabático, vou descansar um pouco, super bem de vida, negócio lá em Recife voando, né? Tudo organizado já, um negócio com 25 anos, tudo, anda só já. E minha irmã, minha sócia lá, eu disse, eu vou passar 6 meses com minha filha, acompanhar ela lá, que ela também estava com alguns problemas. Trouxe minha outra filha pequena, minha filha do meio foi fazer intercâmbio, eu disse, é o momento ideal. Quando eu chego aqui, que eu alugo o apartamento, que eu me mudo, pandemia, aquela guerra. Tudo mudou, né? Aquilo que foi uma catástrofe. Tudo virou do avesso. Aí eu passei esse período da pandemia, do lockdown, em Recife, voltei para Recife. Quando chegou agosto, agosto de 2020. 20, que assim, aquela nuvem negra parecia estar se abrindo, começou a sair um raio de sol. Só que não? Só que não. E a gente já tinha passado, imagina, esse ano todo, até agosto, com o restaurante lá, o Shopping Recife, esse meu restaurante, o custo era R$100 mil o meu boleto. A gente passou acumulando, né? Até agosto ali, a gente já estava com 800 mil de dívida. Porque o shopping deu um desconto irrisório, ridículo. E aí, a gente não faturava nada, a gente não tinha delivery. Imagine self-service com delivery. A gente não sabia o que fazer, a gente não faturava absolutamente nada. Só que a gente era muito capitalizada, eu e Juliana, a gente sempre muito organizada financeiramente. Então, a gente tinha um capital de giro que conseguiu segurar as pontas 1 ano. A gente conseguiu segurar o negócio faturando 0 1 ano. Então, em agosto, eu disse, Ju, vamos comigo para São Paulo. Será que não é o momento de a gente abrir um negócio lá? E aí ela veio comigo, ela olhou, ela disse, Carla, eu não quero, eu estou fora. Não quero ir para São Paulo, não vou. E aí eu pensei, meu Deus, esse negócio não dá mais para mim e para ela. E quando é que isso vai retomar? Quando é que alguém vai comer num self-service? E aí começou logo depois de novo, né, esse lockdown, e vai e vem. E aí eu disse, não, eu vou abrir um negócio aqui em São Paulo. E eu estava morando nos Jardins, na Haddock Lobo, com as barreiras fechadas e todo o público paulista cheio da grana, indo nos poucos restaurantes que estavam abertos. Eu enlouqueci. Eu saía de casa, eu tomava café, almoçava e jantava fora, que eu amo, e os restaurantes entupidos, e todo mundo consumindo, e o povo cheio de grana. Eu disse, meu Deus do céu, eu não vou mais botar esquilos porra nenhuma, eu vou abrir um restaurante para esse público aqui. E aí eu disse, eu vou procurar quem vai me ajudar. E aí peguei um corretor nos Jardins, maravilhoso, e eu saí com ele 3 horas, já achei o ponto que eu queria. E aí eu disse, meu Deus do céu. Era o corretor especializado em restaurante? Ele era especializado nos Jardins. Mas ele faz bastante restaurante, talvez ele até seja especializado. E aí ele pegou, na realidade a gente viu um monte de ponto, e ele é um cara muito legal. Ele dizia, isso aqui não vai dar para você, se dá, isso não dá. Ele acabou que ele não mostrou o meu ponto. Quando eu estava me despedindo dele, que o escritório dele era do lado desse restaurante, eu olhei para o restaurante e disse, e esse aqui? Eu disse, menina, esse restaurante vai entrar hoje, nem está com placa ainda. E eu disse, eu quero ver. Ele disse, então volta à tarde, que isso já era um restaurante, era um restaurante que estava fechado. Que estava fechado, porque nessa época tinham muitos restaurantes fechados. Sim, muitos fechados. Gente fechado, assim, temporariamente, e fechado definitivamente. Esse estava fechado, que a gente achava que era temporário, mas foi definitivo. E aí eu fui olhar o restaurante e eu fiquei louca. Quando eu subi no rooftop, no 3º andar, que nem tinha um rooftop, que eu olhei a copa das árvores, dos jardins ali, eu disse, meu Deus do céu, eu quero esse lugar, eu quero isso aqui. E era bom, o aluguel era super, assim, compatível. O restaurante montado, fazia 3 anos que tinha inaugurado, ele estava pronto, ele queria vender com tudo. Ele vendeu com tudo, prato, copo, talher. Eu disse, meu Deus, eu vou me abraçar com isso aqui. Você comprou o ponto e continuou pagando aluguel?
Exatamente. Fiz um contrato novo e fiquei. Nisso, nessa época, eu estava muito receosa se abrir ou não. Meu pai não estava me apoiando, né? E eu estava realmente com medo. E eu tenho uma amiga que é de Recife, que mora aqui em São Paulo, que trabalha no ramo de mobilidade, de transporte público. E ela me deu super força e disse, Carla, eu vou entrar com você. Eu quero ser investidora. E eu não queria. Eu disse, ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Eu nunca tive sócia, só minha irmã. E minha irmã é aquela que aceita tudo que... Vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer, não, vamos fazer isso, vamos. Então, assim, era muito fácil. E eu sei como eu sou difícil. Eu disse, meu Deus, eu vou arrumar uma sócia. E ela, vamos, eu quero. E vamos, eu vou. Tá bom, vamos. E aí, foi ótimo, porque ela entrou com uma parte do capital, que não era muito também, foi uma besteira. E a gente... Besteira pra você, né? Pra esse cara que tá nos escutando aqui, ele tá perguntando assim, quanto é essa besteira, pô? Ele pergunta pra ela quanto que é essa besteira. E aí a gente fez o negócio, né? E ela entrou comigo. Hoje a gente não tá mais sócia, mas graças a Deus continuamos amigas. Porque é uma coisa então que hoje não ficou fazia. só você sócia no restaurante? Fiquei, porque não fazia muito sentido. Acabou que aí o Nica, o que aconteceu? Não, então me Vou conta... contar desde o começo. Aí eu aluguei esse ponto. Disse, o que é que eu vou fazer agora? Eu disse, eu vou fazer um café, porque todo mundo está trabalhando em café. Ninguém está nos escritórios, vou fazer um café. E aí eu comecei a pesquisar o que é que eu vou fazer. E aí eu passei uma época indo muito para a França, para Paris, que minha filha estava estudando lá, e eu disse, ai meu Deus, eu vou colocar muito croissant, produto francês, é isso que eu quero trabalhar. E eu já havia feito uma pesquisa muito recente aqui em São Paulo de produtos de croissant e baguete, ciabatta, com várias padarias especializadas, porque eu queria levar esse produto para Recife, para a minha padaria dentro dos Quilos, porque dentro dos Quilos eu também tenho uma padaria. Sim, você já tinha aquele na porta do... E aí eu já sabia quem eram as melhores, eu já tinha a lista das 10 melhores croissants de São Paulo, eu já sabia tudo. Estava fácil para mim. Eu já sabia tudo que eu ia vender. Então, eu ia colocar meus croissants, meus pães, meus doces franceses, enfim. E aí, a cereja do bolo foi minha filha que deu. Ela disse, mãe, por que você não bota cuscuz no cardápio? Cartola. Vou dizer o que é a cartola, que é a sobremesa que mais sai. Delícia. Maravilhosa. Aí eu disse, não, minha filha, não quero nada do Nordeste, não. Eu quero tudo que o paulista gosta. Eu adoro pão na chapa. Entre São Paulo e Paris, é aqui que a gente vai ficar. Eu quero ficar aqui. Mas, olha, ela deu uma acertada. Porque, na realidade, eu coloquei alguns itens do Nordeste e comecei a vender... Mas com a roupagem parisiense, digamos. Exatamente. E comecei a vender esse café franco-nordestino. Então, eu trago o queijo de manteiga de Recife. O que é o queijo de manteiga? O queijo de manteiga é um queijo feito no sertão do Nordeste, de Pernambuco, que ele tem uma alta concentração de manteiga e é uma coisa assim É um queijo coalho turbinado, né? Meu Deus, só que não tem aqui em São Paulo, de jeito nenhum. Então, eu trago toda semana de Recife e o que a gente faz com ele? A famosa cartola de Recife, que é uma sobremesa que é banana na chapa, o queijo de manteiga, açúcar canela e melaço de cana. Então, eu comecei a introduzir isso com a clientela. A clientela ia e eu mandava de cortesia. E o cliente nunca comeu nada igual. Você mandava um pedacinho pequenininho ou mandava logo... Eu mandava logo a sobremesa toda? Eu mandava toda porque ninguém conseguia resistir. E o cliente é recorrente, né? De café, de padaria, ele vem todo dia, né? E aí, geralmente era uma mesa com família, né? E aí, foi assim um super mega sucesso. E aí a gente também começou a colocar outros pratos de cuscuz, que tem muito nordestino que gosta. E ninguém sabe fazer cuscuz aqui como a gente. Não tem nem cuscuzeira aqui. Sim. Eu trago de Recife. Sim, que é aquele cuscuzinho amarelinho. Que ele vem. Fofinho. Que ele vem assim, lá a gente chama de peitinho. Que é o Sim, peito, é um peitinho, né? Não tinha pensado nisso. E aí a gente não tinha chegado nessa safadeza, mas é verdade. Exatamente, essa safadeza. A gente vende esse cuscuz que é delicioso. E o bolo de rolo, claro, né? O bolo de rolo, que é muito famoso lá de Recife, que a gente traz também. E aí, eu tô vendo aqui. É peitinho porque tem até um biquinho. É verdade. E o bolo de rolo tá aqui também. Eu tô vendo a foto do bolo de rolo do lado do cuscuz. Olha que legal. E aí eu trago isso, o bolo de rolo eu também trago de lá. Teve uma época que eu comprei daqui, mas
aqui uma pessoa que fazia, mas eu prefiro realmente E é trazer de lá. sucesso essas coisas, bolo de rolo? Sucesso total, é isso que eu tô falando. Existe, porque tudo é muito igual. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Sim, a Se sua você pegada parar- virou essa. se você parar... Franco-nordestina, que legal. franco-nordestino. Porque se você parar para pensar ali nos jardins, quem não vende croissant? Tem um monte de gente vendendo croissant. Mas é pô. franco-nordestino com uma elegância paulistano-francesa. Com certeza. E, Olha por que exemplo, coisa eu louca. não vendo lá e que a minha sócia ficava arretada comigo. Ela dizia, bota o pão francês na chapa. Eu digo, eu não vou vender pão francês aqui. Aqui é a baguete de fermentação natural, com a farinha orgânica. O requeijão na saída você faz. Meu Deus do céu. Mas com pão... Aí eu dizia, mas tem pão para você. O pão dos funcionários é francês, eu vou mandar para você. E aí... Mas, assim, era o que eu queria. Algo sofisticado, mas que a gente trouxesse esse sotaque nordestino. Nossa, eu tô vendo aqui um filé mignon, molho de vinho do Porto e mel de engenho. Sim, porque aí eu Risoto de parmesão, chip de batata e paçoca. Essa paçoca de bacon deve ser uma loucura. Não, então, porque aí... Que pena o que você não tá vendo aqui o que eu tô vendo na Entra tela. lá no nosso Instagram. Entra lá. E aí Mica.café. Vai lá. N-I-C-A. Nossa, E aí, o que maravilhoso. aconteceu? Eu resolvi trazer os chefes lá de Recife para desenvolver essas receitas nordestinas. E comecei a fazer. Por exemplo, a gente fez agora o filé parmegiana com queijo de manteiga. É incrível! É o filé de carne de sol com queijo de manteiga. E lá em Recife, o nosso parmegiana é com com espaguete. Aqui é com arroz e batata frita. A gente faz essa substituição se o cliente quiser. O que eu sou totalmente contra. Mas Porque arroz e batata frita, que é o que se consome aqui em todo lugar, não faz sentido. não faz sentido. Porque são dois, como chama? Starch, carboidrato. E não combina. Mas, enfim. E aí a gente A não ser que tem seja um muito outro molho. prato que é incrível que a gente fez, que é um tornedor de cupim. O cupim, ele é cozinhado muitas horas e depois ele faz um tornedor cozido no vinho e tal. Faz um tornedor e aí com um fettuccine com aligot de queijos. Aí você pega esse cupim, é uma coisa incrível. Parece um tornedor de filé, mas é um cupim, é incrível. E aí a gente fica... tem uma outra sobremesa também que a gente Tô tentando achar aqui faz. o tornedor de cupim. Peraí. É incrível. Eu vou E aí a achar. gente também tem uma sobremesa que é a cocada, que ela vem dentro do coco verde, que também foi um chefe, o Ábido lá de Recife, que... Nossa, tem um croque-monsieur que tá com uma cara linda. O croque-monsieur da gente é maravilhoso, porque E qual queijo que você usa emmental pra de gratinar? verdade. Que aqui ninguém faz croque-monsieur com queijo emmental. É. O pessoal coloca parmesão, que é Você mais faz com barato. emmental? Claro. Eu só faço... Olha, é o que eu falei, eu não sei cozinhar, mas eu sei o que é bom. E aí a Atum gente cajueiro. tem- Atum cajueiro também é incrível. Como é que é o cajueiro? Ele é o molho dele, porque assim, a gente tinha um atum que era com um molho, um estilo teriyaki. E eu achava muito ácido. E aí a gente fez um molho com a polpa do caju mesmo. A gente compra o caju e faz tipo uma geleia e é uma delícia. Nossa, A que louco. combinação. E deixa eu te perguntar, cara, você falou que você é a rainha do CMV. Então, vamos entrar no assunto técnico. Vamos entrar no CMV. Vamos entrar no assunto técnico, que a galera adora escutar alguém que é especialista em CMV descreva o seu processo de CMV, de controle, de cálculo do CMV. Como que você faz essa parada? Bom, vamos lá. A gente tem, claro, os controles todos, né? Primeiro você tem que ter um sistema. Claro não, tá? Não é claro para todo mundo. Vamos lá, você É que você primeiro tá falando que tem é que claro, o cara vai falar claro. Você tem que ter um 95% desses sistema. caras aqui, ó, que estão escutando a gente, não fazem o claro. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é saber fazer as compras. Você tem que fazer cotações, que é outra coisa que eu depois eu ia te perguntar em off. Como é que eu observo que aqui em São Paulo, eu tenho alguns amigos donos de restaurante e que não existe uma preocupação com compras. Geralmente, muitas vezes, os gerentes é que fazem pedidos, não faz cotação. Fica fazendo a compra sem fazer cotação. Então, a primeira coisa, por eu ter trabalhado anos nesse setor, você tem que fazer uma cotação bem feita, tá? Lá em Recife, a gente tem umas ferramentas que eu nunca descobri aqui, que é
como se fosse um aplicativo de cotação, tá? Um software que eu nunca vi aqui. E aí a gente lá em Recife coloca toda a nossa demanda semanal. A sua necessidade, ele vai lá e cota com um monte de gente e já te dá o melhor preço? E ali eu já faço o meu pedido, naquela plataforma. Aqui eu nunca descobri. Mas aqui eu faço realmente bastante cotação. E aí eu tenho um controle rígido no recebimento da mercadoria. A gente tem que realmente pesar. Se você não pesar, o fornecedor vai retirar alguma coisa, não vai deixar. Por mais amigo que ele seja. E é outro ponto que eu noto que aqui ninguém confere também. O cara às vezes deixa a nota lá em cima, deixa a mercadoria, ninguém nem olha, né? E aí você tem que ter as fichas técnicas, claro, de todos os produtos que você faz, no caso do à la carte. E o que é que a gente faz? No caso do Nica, eu tenho todo o custo mensal. A gente tem o sistema que a gente lança todas essas notas. E aí a gente tem o frente de loja, que é as vendas, e a gente faz esse markup. Eu coloquei quanto nesse produto. Ele está dando rendimento. Eu faço duas coisas. Eu faço essa e faço também pelo rendimento. Eu comprei tantos quilos de filé que ele tem que porcionar, tem que fazer tantos pratos, e eu vendi tantos. Eu comparo muito a venda com a compra, tá? E aí eu fico... Por exemplo, você pega a compra de um mês dividido pela venda do mês, tem que dar um X%. Exatamente. Geralmente eu faço assim. É assim que você faz o controle? Eu faço assim. Se eu compro o filé, eu vou estudar os produtos, geralmente eu faço a curva ABC, os produtos mais caros. Então, eu pego... vou fazer uma coisa mais fácil. Eu vendo muito toast de salmão. Então, eu compro o salmão, que é uma cartelinha. O salmão defumado é uma cartelinha que daria até para fazer 2, mas eles botam muito, só dá para um mesmo. Então, quantos eu comprei? Eu comprei 30, a caixa vem com 30, eu tenho que ter vendido 25. E ninguém faz isso. Então, isso é uma coisa que eu faço, essa comparação do que eu compro para o que eu vendo, tá? E aí, você tem que também ter a tua ficha técnica para fazer o teu markup correto e para você ter um CMV adequado. Então, assim... Como que você dá o preço? Você falou fazer o markup para dar o preço pra no seu produto baseado na ficha técnica. Exatamente. Qual né? a conta que você faz para dar esse preço? É um markup determinado X? Você divide por 1,25? Quanto é o seu CMV hoje? O meu CMV no Nica, ele varia entre 27 e 30. Ele não passa de 30. E ele já esteve mais baixo, mas a gente não está conseguindo repassar. A gente está com muito aumento de preço e a gente sente que as pessoas não estão mais conseguindo, né? Está todo mundo também fazendo uma certa economia. Aumenta o custo, mas você não consegue repassar para o cliente. Muito caros, né? Eu tive uma reunião ontem com o meu contador, ele disse, Carla, os donos de restaurante estão fazendo uma estratégia de fazer 3 aumentos esse ano, assim, parcelado, porque está todo mundo absorvendo esse custo, né? Agora, eu quero falar um pouco do que eu fiz lá nos quilos, porque isso eu achei incrível. O que acontece com o buffet? Dá essa dica, dá uma sacada. Buffet é o seguinte, meu pai sempre fala assim, eu odeio trabalhar com buffet, nunca mais eu vou trabalhar com buffet, porque o Espetos a vida inteira teve buffet de salada, de frios e de camarão, e era um custo astronômico. E hoje, ele continua com rodízio, mas ele serve tudo na mesa, ele passa na mesa as guarnições, as saladas, tudo. E eu sou o contrário. Eu sou fãzaça do buffet. Ele passa na mesa, ele não tem mais buffet? Ele não tem mais o buffet, porque ele não quer ter esse desperdício. Passa na mesa, mas a porçãozinha vem e é servida na mesa ou não passa e vai servindo? Vai servindo. O garçom serve. Os garçons vão passando e vão servindo aquelas 30 variedades, 50, não importa, mas ele não quer tá na mesa do buffet, que eu nem concordo muito. Que é o conceito do NB. Tá. Eu acho que no final dá no mesmo. Mas, enfim, ele acha que não. O que eu faço no meu buffet? Que eu fiz a vida inteira, eu amo. Porque o buffet é o seguinte, ou você se ferra mesmo, porque se você não tiver controle, você se ferra, todo o teu lucro vai ali para o lixo, porque você faz uma quantidade de comida que você não sabe se você vai... que você não sabe quantos clientes você vai... E às 3 da tarde tem que estar bonitão. Tem que estar bonito e tipo assim, você fez para 300 pessoas e só veio 100, você vai fazer o quê com aquela comida, né?
Geralmente não, todo mundo tem já um número de clientes que atende. Geralmente é isso. Então, o que eu aprendi, assim, ao longo dos anos, assim, estudando mesmo, meu Deus, o que é que eu vou fazer para continuar com o meu buffet, continuar com o meu custo, com o meu CMV baixo, porque o meu CMV dos quilos chegou a 25. É incrível no restaurante que eu servia. Picanha, maminha, fraldinha, todas as carnes de churrasco, comida japonesa, salada, filé, salmão. É impossível. Então, o que a gente faz lá? Quanto é o preço da venda dos quilos? Os quilos têm um preço de quilo de R$120. E hoje a gente fez um outro sistema que é um prato. É um prato fixo que você serve quantas vezes quiser, que é 49, que é um prejuízo para a gente. Porque no Nordeste as pessoas estragam muito. Então, eles se servem muito, eles botam 2 quilos de comida, não comem. No buffet? É. O cara vai no buffet e serve quanto ele quiser por 49? Por 49. Porque a gente... Mas tem as duas modalidades. O cara pode... Tem as duas modalidades que o peso, claro, que para a gente seria muito melhor, que é o 120. A gente, o cara na realidade, come 500 mudou gramas, isso vai. agora, faz pouco tempo que a gente... inovou isso, porque agora está uma febre lá em Recife, de todos os self-service de Recife estão com essa modalidade de um preço fixo, para o cliente já saber quanto que vai gastar. Enfim. E a gente entrou nessa também. E para eu reduzir esse meu custo lá, dessa nova modalidade, o que estava acontecendo? A gente, todos os dias, liberava uma quantidade X de proteínas. Vamos dizer que eu liberava 50 quilos de carne para a rampa lá, para servir aquele almoço, 500 almoços. E aí, quando acabava o buffet, que eu sou assim, muito detalhista, eu pegava 3 horas, encerrava e eu ia lá, ia ver o que tinha sobrado, né, assado. Aí o chefe, isso aqui eu vou botar, eu vou fazer um arroz de picanha, isso aqui eu vou fazer eu vou colocar na sopa, isso eu vou fazer não sei o quê. E eu disse, meu Deus do céu, todo dia vai 10 quilos de carne para fazer alguma coisa que ele diz que vai fazer, que vai para o lixo. E eu disse, não quero mais isso. Aí eu disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso identificar, na realidade, para atender 500 almoços, para atender 600, 700, quanto eu preciso de carne, né? Eu estou falando da carne, mas tem que ser feito com tudo. Proteínas. Com as mais caras. Né? Eu disse, eu vou fazer primeiro com a carne e depois eu vou para a parte dos secos, que a gente chama feijão, arroz, do resto. Aí eu peguei e identifiquei. Cheguei no número. Não, eu preciso de, vamos supor, 30. A gente botava 50, eu preciso de 30. A partir daqui só não ia mais 50, só ia 30. E aí, eu simplesmente baixei 30%. Sabe? Só na carne. Do que todo dia sobrava, que ele fazia algum outro prato, que ele dizia que mandava para algum lugar. Então, são pequenas... Mas a carne estava no buffet também. A carne era um dos componentes do buffet, é a carne. Também, claro. E mas quando reduziu de 50 para 30, não faltava carne no buffet? Não falta. Isso só era na carne do churrasco, porque o desperdício é muito grande. O dono de restaurante, na realidade, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que entrar na cozinha, ele tem que ficar lá o dia inteiro olhando. E uma outra coisa, quando acabar o turno, abre o saco de lixo. Vai lá, bota uma luva, despeja. A gente faz revista de lixo até hoje nos quilos. Todo dia, não? Todos os dias. O lixo só sai revistado. A gente tem um segurança, uma câmera e um processo mesmo. A gente tem uma área que a gente despeja aquele saco todinho para ver o que é que tem dentro. Com a luva, o cara vai fuçando e vê se E acha alguma olha coisa. para ver se não tem, na realidade, essa revista de lixo é para não sair mercadoria. E a gente faz e tem que fazer. Né? Isso acontece todo dia. Mas esse lixo, às vezes, eu gosto de ver para ver o que é que eles estão jogando fora. Né? Por que jogou fora uma cabeça, uma alface inteira? Entendeu? Por que jogou fora meio queijo? Não, porque esse queijo mofou. Você não armazenou. Enfim. Sim, no lixo você encontra resposta para um monte de coisa. Você encontra tudo. E essas sobras. E sei lá, essas carnes, se eles comiam, se eles levavam, enfim. Então, no buffet, quem trabalha com buffet, a gente tem isso. Se você tem uma média diária de quantos clientes você atende, você pode sim, você pode pesar todo dia, tudo que você mandar para fora. Não precisa ser só a carne de churrasco, pode ser tudo. Mas você nesse caso específico, você está falando da carne da churrasqueira. Mas aí eu comecei a fazer agora. Há 6 meses atrás, eu comecei a fazer
essa parte dos acompanhamentos. O que é que eu faço? A mesma coisa. Terminou o buffet, eu peso tudo que sobrou. E aí, claro, que tem que sobrar alguma coisa, não pode ficar zero, o buffet que fica feio. Mas tudo tem um limite. Você não pode começar o dia com 5 quilos de risoto e terminar com 3. Então, não tem como. E não adianta. Nem o chefe de Recife, nem o chefe de São Paulo vai fazer isso. Porque aqui eu só falto morrer nesse meu buffet. O Nica tem um buffet de salada na hora do almoço, que tem salmão, atum, carpaccio, tudo de caro. E quando dá 3 horas da tarde, aquele buffet tá lá, lindo, maravilhoso, e eles pegam e jogam tudo no lixo. Você só falta ter um infarte, entendeu? E como resolve isso? Como resolve? Quando vai chegando 2 da tarde, você vai diminuindo. Você pega o recipiente e vai diminuindo o recipiente. Vai diminuindo o recipiente. O carpaccio que era num prato desse tamanho, vira um pratinho. Você faz no prato menor. Até chegar num prato de sobremesa. Você diminui quando o buffet tá feio, você acaba o buffet, entendeu? Pronto, acabou, porque hoje foi muito bom, encerrou. Igual a padaria francesa, que ele vende até o último coração, ele não perde nada. Sim. E se ele tiver que fechar às 5, ele vai fechar às 5. Sim, acabou. E não é às 7. Bombou, acabou o buffet, mas o à la carte tá aqui ótimo para você. Exatamente. É isso. Não adianta, a gente não pode mais viver com esses desperdícios. E você consegue hoje fazer esse CMV de 28,30 no Nica e no espetos? Quanto que no esquilos? E nos quilos, eu tô em 26, 27. Às vezes, por isso, é uma coisa muito interessante. Eu comecei a fazer esse trabalho de carne quando eu fui para lá o ano passado. A gente reduziu. E aí, eu notei, porque eu faço a conta todo mês, que começou a subir. E aí, eu voltei para a churrasqueira. Porque você tem que ir, ficar lá, de guarda mesmo. E eu disse, não, agora eu vou... Aumentou de novo. Por quê? Aí eu vou para a pessoa de compras. Por quê? O que aconteceu? Não, ele está dizendo que está faltando, eu estou liberando mais. E aí, eu fico lá, termino o movimento, eu peso. Eu não mando pesar, eu peso tudo. E fico lá, conferindo, faço minhas anotações. E eu disse, pronto, vamos começar de novo a fazer. Aí, eu já consegui reduzir de novo. Então, assim, é um trabalho constante. Você implementa, relaxa 3 meses... e volta para fiscalizar, para ver se eles estão realmente fazendo. É uma forma que eu acho que assim, que para mim funciona. Agora, é muito trabalhoso e também não adianta delegar, sabe? Não adianta muito você dizer, vou chamar meu chefe e vou dizer para ele fazer isso, ele não vai fazer. É uma coisa incrível que o Brasil, a gente tem uma mania de estragar alimento, porque nós não passamos por uma guerra. Então, a gente estraga muito. O próprio funcionário, ele joga tudo fora, ele vê tanta comida. E eu vejo isso em tantos restaurantes de buffet aqui. Eu vejo em muitos. Deixa eu te perguntar, qual a estrutura que você tem de pessoas hoje trabalhando com você? Que você tem o Nicas aqui o Nica e o... Eu falei Nicas porque tem um restaurante na praia, em Camburi, que chama Nicas. No Nica aqui e no Esquilos em Camburi, que estrutura de gente, de pessoas, organização, que estrutura de liderança você tem? Tá. Você não cuida, você está aqui, mas não está lá no Recife hoje, por exemplo. Eu lá em Recife eu tenho uma estrutura super gigante, né? Super gigante quer dizer o quê? Eu tenho área de compras, eu tenho um comprador. Mas quem que manda lá quando você não está lá? A minha irmã, que é minha sócia, né? Só que agora, como eu te falei, a gente tá se separando e eu vou ficar sozinha. Mas aí, como eu já tenho essa estrutura montada, são funcionários antiguíssimos. Mas você tem um gerente geral lá? Tem um gerente também, mas funciona, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a delegar. O que aconteceu aqui em São Paulo? Eu passei 4 anos aqui, exclusiva. Eu quando cheguei aqui, eu fazia tudo. Eu fazia compra, eu recebia mercadoria, eu fazia tudo, porque eu queria também fazer, eu queria entender. E aí, eu comecei a centralizar tudo. E o ano passado, quando eu resolvi voltar para Recife, eu disse, eu vou ter que largar esse filho aqui. E aí, eu tenho um super mega gerente aqui, maravilhoso. E ele super me ajuda. E eu meio que relaxei, assim, não vai fazer como eu quero, como eu acho, porque o dono sempre acha que ninguém Sim, que ele faz melhor que todo mundo. Mas ele vai fazer, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu faço como se fosse uma auditoria. Eu vou para Recife, eu vim para cá essa semana. Eu tenho os pontos que eu tenho que ver, que são, para mim, chaves. Então, eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu entro na cozinha, eu entro na câmera, eu vejo todas as geladeiras, eu vejo o que é que ele tem. Eu confiro assim, as principais notas que ele, assim, a quantidade o que ele comprou, as mercadorias que ele comprou. Assim, eu ainda tenho um controle, porque o financeiro daqui é feito em Recife, então eu tenho o controle de todos os pagamentos diário e tal. Eu tenho um controle, por exemplo,
de todo o material que está na minha vitrine, de contagem de material. Então, eu sei se o movimento hoje foi fraco ou se sobrou muito produto, se foi feito um pedido errado de produto. Então, eu tenho alguns mecanismos de controle. Você consegue administrar, e é você que está cuidando desse negócio lá e aqui, é você que cuida... Eu cuido dos indicadores, dos relatórios, dos números, você que estuda a DRE quando ela sai. Com certeza. Você que o CMV, o resultado do CMV ele sai toda semana ou todo mês? Todo mês. A gente faz mensal. Todo mês? Todo mês. A gente não consegue fazer semanal. E aí é porque a gente fecha o relatório, aquela coisa que acho que da tua época, né? Que a gente vê faturamento, vê quanto sobrou, faz a contagem, faz o balanço, vê o que é que tem na casa. Eu vou te convencer a fazer semanal, deixa comigo. Tá. Vamos ver se vai conseguir baixar o custo de um buffet. Muito bom. Pô, que ótimo bater esse papo com você, cara. Muito bacana. Incrível, né? Incrível. Túnel que história, do tempo. né? Quem diria, né? Naquela história. época que tu estava lá em Recife, eu acho que eu ainda estava secando o prato. E se você, com esse passado todo, com esse histórico todo, vendo tudo que o seu pai fez, hoje, por exemplo, eu tive uma conversa com um cara de São José dos Campos, bem interessante, que ele está entrando no mundo dos restaurantes. O cara que já tem uma indústria, está bem de vida, estava ele e a esposa lá numa call de vídeo que a gente fez, que um amigo meu, bem amigo meu, falou assim, pô, conversa com ele. Eu falei, eu não faço isso, eu não faço consultoria, né, para ninguém, mas conversa com ele, pô, o cara é legal. Eu falei, tá bom, vamos conversar com ele. Aí começou a bater papo e o cara me pergunta, né? Eu falei, mas, vem cá, vocês vão entrar nesse ramo? Tem certeza que você vai entrar nesse ramo? Porque ela é psicóloga e ele tem uma indústria de sei lá o quê. Mas que está super bem. Eu falei, cara, vocês já decidiram? Tem certeza? Não, porque nós temos um terreno aqui em São José, de 600 metros, terreno legal, bacana e tal. Qual conselho você dá para as pessoas que estão iniciando no ramo hoje, tendo vivido o que você já viveu é ótimo, o que você já viveu, que conselho você daria para alguém que está começando hoje e porque quer entrar no restaurante? Poxa, sem experiência, nunca. Meu Deus, porque é difícil para mim, que estou a vida inteira nisso, né? Eu vejo minhas irmãs também, a gente tem dificuldades, nada não é só glória. Então, você aconselha o cara a ter experiência antes eu acho de muito empreender? Arriscado. Eu acho muito arriscado alguém que vem de outro segmento entrar no ramo de restaurante. Até porque Foi exatamente isso que eu falei para ela. É muito difícil, porque você tem... Porque o cara acha que é empresário em outro negócio, ou auto-executivo de não sei o quê. Você tem que entender de serviço, tem que ter um serviço bom, a comida tem que estar boa, o produto... São muitas variáveis para você acertar. Então, eu acho muito arriscado. Contratar um chefe é outro problema, porque um chefe, ele entende da comida, da cozinha. E é uma partezinha do negócio. Mas ele não sabe ganhar dinheiro. Tanto que a maioria dos chefes, que me perdoem, né? Não dá certo. Não dá certo. Ele não tem um restaurante dele. Então, se ele tiver um chefe, contrata um chefe na cozinha... E um operador, mas tem que ser um mega operador. Sim, por exemplo. Se você é um empresário e quer ter um puta chefe, você contrata o chefe. Tá, eu vou falar de um negócio. Tem um negócio, não sei se eu posso falar aqui. Pode falar o que você quiser. Tem um frango lá em Gramado que meu pai ama, que é aquele de Paolo, que o Paulo é amigo do meu pai. E ele abriu aqui em São Paulo, né? O de Paolo. E aí você diz, né? Meu pai disse, mas como que você conseguiu abrir, né? Porque... Não, claro, ele contratou o gerente do Fogo de Chão, que é um mestre que abriu o negócio. Então, veja, que é sócio dele, nem sei se trabalha ou se é sócio. Se você contratar, se essa pessoa, né, que pediu, contratar o cara para abrir... Ele não contratou o chefe do Fogo de Chão, o chefe churrasqueiro. Pronto, se ele contratar o cara para fazer o negócio, ele vai dar certo. Mas arriscar, sim... E contratar uma consultoria só, que aqui tem milhares, eu acho arriscadíssimo. E o que você está vendo de coisas legais, de tendência, de coisas que você visita, que você vai muito em restaurante, vai para Paris, vai não sei o quê. O que você está vendo de tendência, assim, de coisa que fala assim, cara, ninguém está olhando para isso aqui, mas, cara, eu estou olhando, é isso aqui. Tem alguma coisa que te chama a atenção, assim, como uma coisa bacana que ainda não virou mainstream? Sabe o que eu acho? Eu sinto que vai ter uma mudança dessas comidas muito sofisticadas, rebuscadas. Eu acho que as pessoas querem uma comida mais simples mesmo, mas bem feita, sabe? Ontem eu estava conversando com um amigo meu italiano,
milanês. E a gente falando sobre isso. Ele disse, mas aqui em São Paulo não tem nenhum restaurante autêntico italiano. E aí você para e diz, você vai para a Itália, o que é que você come na Itália? É uma massa com bom molho de tomate, não tem grandes mistérios, gente. É o produto, é o tomate, é a massa. Então, eu acho que a tendência essas invenções demais, eu acho que isso vai se acabando aos poucos, voltar para o ingrediente bom. Eu acho. Eu penso assim. Comida saudável. Eu acabei abrindo um restaurante em Recife de comida saudável. Eu acho assim que é 1% come saudável, 99% come feijão come com trash. arroz. Aí você abre um restaurante saudável, tanto que nenhum dá certo, né? Não dá certo. Então, eu sei, não sou muito dessas modinhas, não. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu não fiz que eu deveria ter feito para você? Não, acho que não. Pensa numa pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que eu não fiz. Vai. Acho que a gente não falou do meu brunch lá do Nica. Que além do café, que a gente tem um café, a gente tem um espaço de brunch em cima, no rooftop, que é incrível. Esse que tem vista para os jardins. Que é bem movimentado. E a gente Qual o melhor dia para ir comer lá, assim, tranquilo, gostosinho? A gente só tem sábados e domingos. Esse brunch. Esse brunch é com reserva. A gente tem um buffet e tem um menu à la carte. A gente só atende com reservas e é bem lotado. E assim, eu acho incrível porque foi um negócio que pegou o meu brunch, sabe? Eu fico bem feliz porque é bem movimentado, bem procurado. E você tem alguma ambição com o Nica? De expandir, de fazer mais, de levar para outros lugares? Agora você já chegou em São Paulo, vai para outros lugares, vai abrir outros bairros? Eu queria abrir aqui em outros bairros. O que está abrindo de padaria por aí, em cada esquina de São Paulo, tá uma loucura, eu queria abrir pelo menos 4, já era para estar todas abertas. Mas eu não tenho gente para operar, que é o que a gente falou também. Qual é o maior problema? Pessoas, a gente não consegue encontrar. Eu estou 4 anos aqui, os 2 primeiros anos aqui, meu foi de cão. Eu chegava para trabalhar no Nica, eu abria a porta, não tinha nenhum funcionário. Teve um dia que eu tive uma avaliação, como que um café não tem café? Porque o cara foi tomar café e o barista não tinha ido. E eu disse, ai, meu Deus, eu não sei mexer nessa máquina. Então... É uma Timbale, né, que você tem? Uma Ferrari. Eu não sei tirar café expresso, né? Até na chapa, que eu não sei cozinhar, mas eu já fiz tapioca, que uma vez precisou. Eu disse, não, tapioca eu sei fazer, eu vou pra chapa. Muito bom. Carla, maior prazer falar com você. Parabéns pela sua trajetória. Esses 30 anos eu vi que foram muito profícuos para você. Obrigada. Você está de parabéns. Agora Obrigado você tem que ir lá. Eu vou lá, com certeza absoluta. Obrigado por participar do Fala você. Food Nation. Obrigada.